Então vamos começar mais uma live da Eli, estamos de volta e hoje nós vamos conversar com o Macriano. Ele hoje é procurador do estado do Rio Grande do Sul, é formado pela UNB e também fez seu mestrado na UNB. Eu gostaria de pedir para que o Paulo Emílio pudesse pedir para participar da live e a gente desse início então. Hoje nossa conversa vai ser sobre a nova lei de licitações, que tem sido uma demanda, né, dos gestores públicos e de todos que vão precisar trabalhar com essa nova lei e gerenciar e melhorar os serviços públicos, né, e a transparência também. Então hoje o dia que essa live a gente vai dedicar para entender essa nova lei que começou já a entrar em vigor, né, mas ainda tem um tempo para que os gestores se adaptem, né? Então a gente vai conversar sobre essas coisas mais pragmáticas também com o Paulo Emílio. Então, por favor, doutor Paulo Emílio, pode solicitar para participar aqui da live. Estamos te aguardando aqui. Oi. Paulo Emílio? Pode pedir para participar. Oi, Paulo. Você deve pedir para participar da live, tá? Acho que vai... Mas aqui não apareceu. Pede novamente. Você mandou um aceno, né? Ah, tá aqui. Ok. Oi, Eli, boa tarde. Agora deu certo. Que bom, agora deu certo. Ocorreu Como algum está? problema, eu saí, entrei de novo e agora funcionou. Eu percebi que a gente estava entrando em sintonia ainda. Calma, não é assim tão rápido. Como você está? Como estão Tudo as coisas aí bem? no Rio Grande do Sul? Ótimo, muito animado para participar dessa live sobre a nova lei das Que bom. licitações. Acho que vai ser uma conversa bem interessante. Ai, que bom. Eu estou super curiosa para conhecer melhor um pouco mais essa nova lei, né, que é a 14.133, super nova desse ano, né, e que tem sido um desafio aí para os novos gestores para poder fazer o estudo, né, dessa lei. Você pode contar um pouco para a gente como que o Brasil realmente, ao longo dessa sua história, tratou as suas contas públicas? Qual foi É, o início, a partir de que momento o nosso país passou a ter essa preocupação? essa preocupação com a forma do Estado adquirir bens, garantindo uma igualdade de oportunidade para diversos interessados e a aquisição da proposta mais vantajosa, historicamente ela remonta a muito tempo. Claro que não era com o formato atual, era com um formato mais primitivo. Mas desde a Idade Média, É, na Europa, Paulo, oi, a tua internet não está legal. Está acontecendo alguma coisa aí com a sua internet também. estranho. E agora consegue me acompanhar Tá bem? rodando aqui para mim. E agora já estamos bem? Posso? Tá, começou a melhorar. Tá, então vamos retomar. Eu acho que agora consegue me ouvir bem? Agora sim, agora a questão só a Ótimo. imagem mesmo, que está um pouco ainda complicada. Tá, eu vou falar e Não está aparecendo. se a internet der falha de novo, você me avisa. Tá bom, mas assim, retomando então, a gente estava querendo saber um pouco mais dessa história, né, de como que o nosso país trata ao longo da sua existência a questão das contas públicas, né, se existia realmente desde o início essa preocupação com a chegada dos nossos portugueses às nossas terras. Ótimo. A questão sobre a preocupação de como o Estado faz para adquirir bens
garantindo uma igualdade de oportunidades para todos os interessados e também na tentativa de se garantir a melhor proposta, a proposta mais vantajosa para o Estado, ela é uma preocupação que historicamente remonta a muito tempo. Claro que num formato mais primitivo, diferente do que o que hoje nós estamos acostumados a fazer. Mas desde a Idade Média, por exemplo, os estados europeus eles já tinham um método primitivo para utilizar nesse tipo de contratação. Era um modelo que se chamava de vela e pregão. Se acendia uma vela, o Estado anunciava qual que era a obra que ele tinha interesse de contratar, e enquanto a vela estava acesa, as pessoas interessadas iam fazendo suas propostas, até o momento que a vela apagasse. Quando a vela apagava, o que tinha a menor proposta ganhava. Claro que esse é um modelo bem primitivo, mas é apenas para trazer que essa ideia de se ter um método próprio para contratações feitas pelo poder público não é algo novo. E aqui no Brasil, nós temos atualmente em vigor a Lei 8.666, que ela é de 93. Então ela foi feita entre o final da década de 80 e o início da década de 90. E à época era uma lei muito festejada porque ela veio justamente com o objetivo de resolver o problema da corrupção nas compras, nas aquisições, dos contratos feitos pelo poder público. Infelizmente, essa finalidade da Lei 8.666 não foi tão alcançada. E, inclusive, o próprio formato que ela foi feita, mesmo tendo sido com boas intenções, alimentou esse cenário de problemas que depois passamos a ter relacionados à sua aplicação. Por quê? Porque é uma lei extremamente burocrática, formal, e parte da ideia de que o gestor ele precisaria ter o seu campo de decisão, a sua discricionariedade, reduzida ao máximo com um roteiro prévio, bem definido e detalhado sobre o que deveria ser feito. Então, naquele momento, que se tinha contratos que eram mais simples, que não tinham a complexidade dos contratos atuais, que o Estado basicamente ele tinha que ir ao mercado para comprar produtos que já estavam prontos e acabados, esse formato até poderia atender. Mas logo depois, quando se chegou no início da década de... Quando se chegou no início dos anos de 2000, já se verificou que aquele formato não era adequado. E aí já começaram, então, outras iniciativas legislativas também tratando sobre licitações. E é bem importante, em 2002, a lei do pregão, que trouxe uma nova modalidade, que acaba que, na prática, hoje, o pregão ele é extremamente utilizado, é muito frequente, e isso fez com que a Lei 8.666 ela seja a espinha dorsal desse sistema de compras públicas, mas é como se fosse uma ilha cercada de outras leis especiais que também fazem parte desse regime jurídico de contratação. Cito, em 2006, nós tivemos também a lei que trata 2011, desculpa, a lei que trata do RDC, que é o regime diferenciado de contratações, que inicialmente era mais focado em investimentos relacionados à Copa, à Olimpíada, e também à segurança pública, ao sistema prisional. Ele foi gradativamente sendo ampliado para outros campos, mas foi uma inovação importante justamente para se tentar superar as dificuldades que eram colocadas pela 866. Posteriormente, em 2016, tivemos a lei das estatais, então nós já tínhamos um cenário em que se percebia que a lei vigente, que era a 866 de 93, ela já não era capaz de, por si só, satisfazer a nova realidade em que estávamos inseridos. E desde então já tínhamos leis especiais sendo editadas sobre o assunto. Ou seja, a lei de licitações, que era 8.666, 866, que é conhecida, ela precisava, para que as coisas pudessem andar, de outras leis para fazer a agilidade dos processos de licitação, contratação. Mas qual é, de fato, a maior crítica que levou a essa nova formulação de uma lei que agora me parece bastante abrangente, né? Que é essa lei que a gente está
conversando agora, que é a 14.133 de 2021. Qual era, assim, a maior crítica que levou a buscar essa nova lei? Certo. Como eu te disse, a 8666, ela teve como motivação principal estabelecer um novo marco nas contratações com a finalidade de prevenir, de evitar a ocorrência de corrupção. Mas logo que ela começou a ser adotada, com o passar do tempo, se verificou que ela era uma lei muito formal, rígida, e que aquele extremo formalismo dela acabava, em alguns momentos, inclusive fomentando a ocorrência de práticas de corrupção e não resolvendo, porque ela partia de uma ideia de que o gestor ele precisava ter o seu campo de atuação limitado, precisava ter um roteiro prévio de todos os procedimentos que deveria ser realizado. O problema é que essa marca, esse símbolo da Lei 8666 como uma ferramenta de combate à corrupção era muito forte. E isso fez com que se passasse quase 30 anos, que nós já temos quase 30 anos dessa lei em vigor, sem que se conseguisse levar adiante iniciativas legislativas que simplesmente revogassem a 8666 e a substituíssem por uma nova lei. As iniciativas, como eu tinha mencionado, elas eram mais localizadas, mais setoriais, envolvendo leis específicas que vinham a se somar a esse sistema, mas sem revogar a 8666. E agora, a grande novidade é isso, que nós passamos a ter uma lei, que é essa nova lei de licitações, que vai congregar nela toda essa legislação. Essa nova lei de licitações, ela não é disruptiva, ela não traz nenhuma grande inovação, alguns inclusive até criticam muito, porque é natural, nesses 30 anos havia uma expectativa muito grande em torno da edição desse novo diploma legal, e ela não é disruptiva. O que ela faz? Ela consolida em um diploma as disposições que já existiam e que deram certo, da lei do pregão, da lei do regime diferenciado de contratação, de atos infralegais federais, ou seja, de decretos federais que já existiam, e também de jurisprudência do Tribunal de Contas da União. Mas há um outro lado da moeda. Ela é muito criticada justamente porque alguns haviam uma primeira leitura como uma perda de oportunidade para se mudar aquela realidade da 8666. Mas, em uma segunda leitura, eles começaram a perceber que, apesar da lei não ser disruptiva, porque partiu dessa ideia de ser um elemento, um instrumento consolidador, não foi a intenção dela ser disruptiva, ela trazia, sim, inovações que vão causar impactos significativos. E aí essa lei ela já está sendo objeto de um debate cada vez... Oi? A internet está lenta. Não estou assim, tendo feedback muito bom, não. Tu tá me ouvindo direitinho? Estou te ouvindo direitinho, sim, perfeito. Tá, que para mim ainda não tá legal. Gente, manda um feedback aí, ver como é que tá para vocês, se é só comigo aqui. É possível, Paulo, agora ter um plano de contratação anual, é verdade? Na gestão pública? Isso é uma inovação, pode ser? Sim, dentre as inovações que a nova lei de licitações trouxe, uma das mais importantes está justamente ligada à diretriz do planejamento. Se nós pegarmos a lei 8666, nós só encontramos essa palavra planejamento uma vez, em todos os seus artigos. Já na nova lei de licitações, nós temos 12 citações à expressão planejamento. Isso pode parecer algo secundário, mas por si só já mostra a importância que o legislador deu para essa temática. É óbvio que as compras públicas elas deveriam ser precedidas por um adequado planejamento, mas a prática nem sempre tem sido assim. Daí a preocupação de se ter criado uma fase preparatória em que o planejamento ele tem uma posição de muito destaque e está previsto e regulamentado em detalhes na nova lei de licitações. Talvez isso possa trazer alguns problemas para municípios menores, porque no âmbito federal e nos estados mais estruturados, já havia essa preocupação de se fazer um planejamento das compras que são feitas, até em razão das cobranças dos órgãos de controle, do Tribunal de Contas, órgãos de controle também, inclusive internos. Mas em municípios pequenos, que não têm uma estrutura administrativa de apoio adequada,
Já, ó, escreveram conexão tá boa por aqui, que ótimo. É que em municípios Ai, que bom, pequenos, Jana, obrigada. Para mim não está muito bom aqui, não. o Mas vamos problema é lá. na tua internet, então, Eli, porque aqui na minha estava Pois é, mas perfeita. para mim está tão boa aqui a minha imagem, a sua que não está. Mas, Paula, interessante isso. Você falou que nós, a 8666, está com quase 30 anos, né? Vamos dizer assim. Ou seja, muita coisa mudou em 30 anos na gestão pública, né? Na forma de gerenciar as coisas, não só fora de casa, mas dentro de casa também. As novas tecnologias aí avançaram muito e tomaram muito espaço, né? Então, quais são as inovações que essa lei traz para considerar a utilização das novas tecnologias, tanto para executar quanto para fiscalizar? Tá cortando aqui a internet, realmente eu não te ouvi direito. Eu vou até colocar aqui no 5G para ver se Se tiver um roteador aí mais próximo, é sempre bom ficar. melhor, resolveu? Eu consigo Agora te ver, melhorou? mas Tá, você pode repetir, por favor, melhorou Eli, o som. a pergunta que tinha cortado para mim quando fez a Tá. transcrição. Você falou de 30 anos, basicamente, da Perfeito, legislação que isso. trata de educação, né? Ou Uhum, seja, 30 anos, no tempo que a gente está vivendo, é muita coisa, né, para isso. a gente considerar quando a gente fala de novas tecnologias. O que essa lei traz para fazer com que o serviço público se torne mais ágil, mais eficiente, que tenha Ótimo. capacidade de fiscalização também, né, já que a gente tem várias formas de fiscalizar a execução dos serviços públicos, né, que tem como público-alvo cada um de nós, Tem um principalmente, né, instrumento, tem um instrumento da nova lei de licitações que é revolucionário, um instrumento tecnológico que é o Portal Nacional de Compras Públicas. Nesse portal, de forma centralizada, vão ficar reunidas as informações sobre todas as licitações feitas pela União, por todos os estados e municípios. Isso aí é uma grande mudança na gestão de conhecimento que se tem no âmbito do poder público, que vai permitir, por exemplo, que um gestor em um município lá no interior do Acre, quando ele tiver determinada necessidade pública para ser atendida e que deve ser objeto de uma licitação, em um só portal ele vai ter condições de ter acesso a licitações parecidas que foram feitas, por exemplo, por um município lá do Paraná, para atender necessidades semelhantes. Então, hoje, nós ainda estávamos, com a Lei 866, muito presa à época do papel. A publicação era no Diário Oficial da União, e isso, muitas vezes, fica uma informação perdida, quem que acompanha o Diário Oficial. E, muitas vezes, a informação se perde até no próprio Estado, quando há mudança de gestões. E agora não, nós vamos ter consolidado nesse Portal Nacional de Compras Públicas informações do Brasil inteiro, que vão permitir até que seja feito um benchmark de um município, o gestor buscar de forma ativa modelos de como outros estados, como outros municípios estão fazendo contratações para resolver aquela necessidade que ele tem. Então, esse aí, por exemplo, já é um ponto que eu vejo que é uma grande transformação, uma importante inovação que está sendo trazida pela nova lei de licitações, fazendo uso das novas tecnologias, dos novos momentos que nós temos. Quais são as mudanças, assim, na prática mesmo? Tipo, a gente precisava muito do papel, né? Tinha que apresentar uma proposta, não sei o quê, tem uma comissão para avaliar e tal. Pelo que eu estou ouvindo, realmente tem uma mudança de procedimento, né? Algumas coisas mudaram a ordem. Você consegue falar um pouquinho para a gente qual é os procedimentos para esse processo licitatório? Sim, nós ainda usávamos muito, era a época do papel, os envelopes, né? As propostas eram entregues em envelopes, em alguns casos os envelopes eram lacrados e submetidos a um procedimento próprio, mas agora não, a ideia é que esses atos sejam praticados de forma eletrônica. Mas sobre as fases, que é o foco da tua pergunta, a gente tem uma mudança também muito importante. A Lei 8666, ela trazia a habilitação antes do julgamento. Então, imagina, nós temos uma licitação
e vamos, antes de fazer o julgamento, de verificar qual que é efetivamente a melhor proposta, vamos, antes disso, ter uma etapa, uma fase para fazer a habilitação de todos os licitantes participantes. Então, se 10 empresas querem participar daquela contratação, o poder público vai analisar se as 10 preenchem as condições de habilitação. E, caso alguma seja inabilitada, ela vai apresentar um recurso. O andamento do procedimento vai ser parado até resolver aquela situação, sendo que quando você chegar lá na frente, na fase do julgamento, você pode verificar que a empresa vencedora nem foi aquela. Então, que o tempo que foi perdido discutindo a habilitação da empresa X foi totalmente desnecessário, porque, ao final, a melhor proposta era da empresa Y. E agora nós temos essa inversão de fases. A habilitação, ela virá após o julgamento. Então, vai ter o julgamento, quando se verificar qual que é a melhor proposta, aí vai se fazer a avaliação da habilitação do licitante que teve a melhor proposta. Então, isso já vai ser um ganho de tempo, de atenção dos recursos humanos que são dedicados para essa tarefa significativo. Essa experiência, por exemplo, é um caso concreto daquela diretriz que eu estava te falando no início. Já era assim, por exemplo, na lei do leilão, desde 2002. Mas a lei do leilão ela só se aplica para bens e serviços comuns. Como foi uma experiência muito positiva, então se incorporou essa experiência já existente, se consolidando como padrão na nova lei de licitações. Então, primeiro se faz agora o julgamento das propostas para só depois se fazer a habilitação daquele licitante que apresentou a melhor oferta. Então, essa é uma importante inovação também. Como você vê, é uma lei que, teoricamente, ela apenas consolida leis já existentes, atos infralegais federais e jurisprudência do Tribunal de Contas da União. Mas essas pequenas alterações que ela foi fazendo no decorrer dessa consolidação geram impactos que são, sim, muito significativos. Então, apesar de muitos terem uma expectativa, de certo modo, frustrada, porque a nova lei não foi tão disruptiva, mesmo assim há muito a se comemorar com a nova lei de licitações. Pelo que eu pude entender, me parece que ela também leva em consideração muitas questões que as empresas, de modo geral, né, privadas, também consideram na questão, no aspecto ambiental e no aspecto da inclusão, né, e consideração de alguns aspectos mais sociais. Você consegue dizer para a gente quais são esses aspectos, por exemplo, a serem considerados no processo licitatório, como que eles ocorrem? Sim, em diversos momentos nós conseguimos perceber, só uma curiosidade agora, o áudio e a imagem estão bons? Agora melhorou bastante. Que bom. Então, em diversos momentos nós conseguimos perceber essa nova carga axiológica, esses valores que são trazidos pela nova lei de licitações. Logo no artigo 5º, onde nós temos os princípios que devem reger as contratações públicas, lá nós encontramos, por exemplo, o desenvolvimento nacional sustentável. E também, quando nós vamos para outros dispositivos mais específicos, fica nítido também essa preocupação com essa nova ordem de valores da sociedade contemporânea. Quando se trata, por exemplo, dos critérios para desempate entre as propostas, nós temos como o terceiro critério na ordem a verificação se o licitante ele adota ações de equidade entre homens e mulheres no seu ambiente de trabalho. Então, esse passa a ser um critério, por exemplo, importante para desempate entre as propostas. De igual modo, o critério seguinte é verificar se o licitante ele adota programas de integridade, aqueles que já são previstos na lei de anticorrupção no âmbito da sua sociedade empresarial. Isso também passa a ser um elemento que pode levar ao desempate e determinar quem vai ser o vencedor da licitação. Seguindo ainda nesse mesmo capítulo que trata dos critérios de desempate, há um parágrafo que diz, e se mesmo assim usados todos esses critérios, o empate perdurar, então se adotará as seguintes preferências. E uma delas é justamente a adoção de práticas de mitigação relacionadas à lei de mudanças climáticas. Então, há em diversos momentos da nova lei de licitações a percepção do legislador com essas novas realidades sociais. Há também um que eu me lembro agora, acabei de me lembrar,
nos editais é possível que o poder público preveja um percentual mínimo da força de trabalho das empresas participantes deve ser oriundo de mulheres que foram vítimas de violência doméstica e Nossa, que também legal. de oriundos ou egressos do sistema prisional, relacionada à ideia de reeducação para reingresso no sistema social. Então, nós vemos em diversos momentos, sim, essa preocupação com valores sociais que fazem parte da nossa sociedade contemporânea. É uma atualização que, como vimos, vai por diversas frentes, incorporando novas Uhum. tecnologias, espelhando os valores, a nova carga axiológica que vem da nossa Constituição de 88. Paulo, eu vi que são 22 princípios. Tem Você muitos contou? princípios. Eu assim, fiquei, gente, parece assim que é muito difícil realizar, né? Mas são coisas que basicamente já têm sido colocado, né, na nossa realidade, e outras coisas o próprio momento, né, social que a gente vive, né, essa preocupação maior com a sustentabilidade, né, do meio ambiente, mas também Sim. das questões, né, da gestão pública mesmo, também são consideradas. Assim, eu fiquei bem surpresa mesmo com tantos princípios, mas creio que deve ser em função dessa junção também das outras leis, né, de levar em consideração o que já se tinha e já se trabalhava, certo? É isso mesmo? Isso, essa ideia dos princípios, ela ganha muita importância no modo contemporâneo de se pensar o direito. Uhum. Antigamente, princípio se chegou a ser entendido mais como uma intenção, um, um objetivo que era colocado para ser atingido pelo legislador. E, posteriormente, houve uma evolução no pensamento jurídico, de modo a entender que princípio também é norma. Então, a norma ela pode ser uma regra, como, por exemplo, a que diz proibido fumar nesse ambiente. É uma regra, é bem clara. Ou pode ser um princípio, que diz, por exemplo, que o gestor ele deve obedecer o princípio do planejamento ao realizar contratações públicas. E a partir do momento que princípio passa a ter essa compreensão como norma, então desses 22 princípios que tu mencionaste, nós vamos ter situações que serão analisadas pelos órgãos de controle externo e que, em razão desses princípios, que o órgão de controle pode entender que houve uma omissão específica do gestor, porque o princípio do planejamento impõe a ele um novo dever e ele não cumpriu aquele dever, logo ele se omitiu. Então, não é apenas mais como se fosse um objetivo, uma meta. Não, efetivamente, é uma norma que tem que ser seguida e é importante quando nós verificamos a presença desses princípios na nova lei. Olha só, a lei também deixou muito claro, né, alguns conceitos, que eu achei isso bem inovador. Nunca tinha visto isso assim de forma tão clara, né? Por exemplo, do artigo 7º ao 10º, trata sobre agentes públicos, né? Mas ele apresenta as orientações também, mas faz uma distinção, né? Quem que é o agente, quem que é a autoridade pública, né? Você pode traduzir para a gente aí o que é o agente, o que é a autoridade pública nesse processo aí que visa a nossa trabalhar o processo de licitação? Sim, estás mencionando um artigo que é muito importante da Lei de Licitações, que é o artigo 6º. Lá nós vamos ter elencados dezenas de conceitos e o legislador já traz para eles as suas conceituações. Esse artigo, ele é muito importante. Por quê? Porque é uma interpretação autêntica que já está sendo dada pelo próprio legislador. E isso traz segurança jurídica no próprio momento de aplicação da lei. Porque nós já temos ali, por exemplo, quando nós vamos ler em determinado dispositivo que faz menção que uma das formas de publicação facultativa pode ser a divulgação em sítio eletrônico oficial, pode surgir uma dúvida, tá? Mas o que seria então um sítio eletrônico oficial? Aí no artigo 6º, o próprio legislador já traz a definição. Então é uma interpretação Uhum. autêntica que o próprio editor da norma está fazendo e que tem esse papel de trazer segurança jurídica e facilitar o papel de aplicação do intérprete no momento da hermenêutica. Como agente Uhum. público,
nós temos todos aqueles que estão exercendo atividades, que estão praticando atos administrativos, independentemente do vínculo ser efetivo ou ser temporário, de ser um seletista ou de ser um servidor público submetido ao regime estatutário. Todos esses são agentes públicos. Já a autoridade é aquele que vai ter o poder de decisão relacionada ao processo. Então, por exemplo, quando nós pegamos, no nosso caso, por exemplo, os advogados públicos, no caso do processo de licitação, quando estão diante da análise de uma contratação pública, eles não têm poder de decisão sobre se determinada necessidade pública efetivamente existe ou não. Caso ela exista, será que o melhor caminho é realmente aquela compra de um veículo, por exemplo, ou é de fazer o aluguel de determinada frota? São diversos campos temáticos que envolvem poder de decisão que cabem à autoridade. E o advogado público, ele apenas vai prestar orientação no sentido de verificar se os preceitos legais que regem aquela aquisição estão sendo cumpridos. Inclusive, a nova lei, nesse meu exemplo, eu lembro mais um dispositivo, ela traz uma previsão de que essas aquisições, por exemplo, de veículos, elas devem ser precedidas de um estudo técnico que mostre que a aquisição ela é mais viável do que a locação. Porque tem determinados contextos que não faz sentido você comprar o veículo, porque depois vai ter todo o gasto, o custo relacionado à manutenção, à contratação de motorista, aquisição de gasolina, e inclusive outras licitações que vão decorrer da compra do bem. Então você tem que demonstrar que efetivamente essa opção tomada pelo gestor dentro do seu planejamento se mostra mais adequada, inclusive, do que a própria locação do bem móvel. Então, essa é só mais... Ou seja, esse caso, por exemplo... Só para fechar o raciocínio, então, o advogado público ele não vai tomar essa decisão se um é melhor que outro ou não, ele apenas vai verificar se houve o cumprimento durante o procedimento dessa regra, se há um estudo técnico efetivamente feito que embasou a tomada de decisão por parte da autoridade. Então, só para fechar essas conceituações. Não, ok, desculpa te atrapalhar. Mas eu fico pensando aqui numa coisa concreta, né? Então, tipo assim, uma secretaria de obras quer comprar caminhões, né? Você, em algumas cidades, isso é perfeitamente tranquilo, é possível que a secretaria compre, né? Em função, às vezes, de não ter como fazer um processo licitatório e ter determinados empresários lá que tenham esse equipamento para fazer o processo licitatório e concorrer. Mas, se é para comprar carro, para que as autoridades da secretaria, o secretário, o subsecretário, diretores e tal, tenham um carro para poder fazer a sua locomoção durante o trabalho, esse aí é um outro tipo, né, de contratação que seja possível fazer, de fato, uma licitação e alugar, né, determinados modelos de carro, né? Então, são situações diferentes, né, que a lei agora já tem claro, né, o porquê de uma e o porquê de outra, né? Ou seja, tem a orientação para essas situações, não é o que o secretário quer, não é isso? Isso, nós já temos até na prática administrativa modelos que o próprio governo federal ele utiliza já, um modelo que está sendo utilizado aqui no estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, de forma piloto, do táxi, que o gestor, em vez de ter à sua disposição um carro, vai ser comprado apenas para ele transportar, há um sistema que utiliza, inclusive, os próprios táxis já existentes fazendo uso de uma plataforma. Como o Uber permite, por exemplo, que com uma plataforma no seu celular você peça o veículo ligado ao Uber que está mais próximo. Então essas experiências existiam, mas não estavam regradas de forma clara como uma obrigação. E agora, com a nova lei de licitações, isso é algo que fica de forma bastante objetiva para ser cumprida por todos os gestores em todos os níveis. E assim, o artigo 8º traz duas novas questões, que são a questão do agente de contratação e a equipe de apoio. Não era assim, né? Por que? Não era, essa é uma inovação que é feita, inclusive o agente de contratação ele tem que ser um servidor efetivo a essa exigência, e a comissão não, a comissão ela é formada por 3 membros, né?
mas não há essa obrigatoriedade, tanto é que há até a possibilidade, tem um parágrafo que fala sobre contratar serviços externos também para que prestem apoio ao funcionamento da comissão. O que é muito importante ali, que nós esquecemos de mencionar no início, mas é algo que tem que guiar todos que forem interpretar a nova lei, é o seguinte: a nova lei ela já está em vigor. Ela entrou em vigor quando ocorreu sua publicação. Dia Mas 1º de tem abril, né, desse ano. isso, dia 1º de abril. Mas tem uma cláusula de vigência que dispõe que a revogação das leis 8666, da lei do pregão, da lei do RDC, ela vai ocorrer num prazo de 2 anos, a contar da publicação da nova lei de licitações. Em outras 1º de abril de palavras, 2023. isso, em outras palavras, nós podemos usar a nova lei e também a 866 até 2023 vai continuar simultaneamente em vigência. Então, em cada contratação que for feita, o gestor ele vai optar se ele vai utilizar a 8666 ou se vai utilizar a nova lei de licitações. E essa escolha, ela gruda. Uma vez escolhido que vai fazer uma licitação com base na nova lei de licitações, o contrato que vai ser celebrado posteriormente também vai considerar a nova lei, os aditivos de igual forma. Então, tudo se vincula a essa opção original. Não é possível se fazer uma mescla, uma combinação, adotar uma e depois mudei de ideia, verifiquei que é melhor daqui para frente a gente seguir com base na outra lei. Isso não pode. Mas durante esse período de 2 anos, o legislador ele teve esse cuidado que é bem interessante porque permite que uma lei que existe há quase 30 anos, simplesmente de um dia para outro, ela desapareça do ordenamento jurídico. Não, não é bem assim. Se dê um prazo de 2 anos para adaptação dos gestores. Então, essas disposições da nova lei de licitações, elas vão ser aplicadas quando você verificar no edital que foi feita a opção de se adotar para a licitação e para o contrato a nova lei de licitações ou a 8666. Ou seja, ainda é possível trabalhar com a legislação que temos, né, durante 2 anos, Para até a infelicidade de definitivamente. muitos, porque tem muita gente que detesta, que odeia a Eu acho que 8666. estão sofrendo, viu? Estão sofrendo, né? Para fazer a adaptação, né? O investimento Sim. deve estar E, ocorrendo, né? Que não é fácil em e tempos de pandemia, né? Que a gente está vivendo e tal. Mas, de Paulo, igual modo, você falou dessas prefeituras que estão tendo dificuldades. Um outro tema que nós mencionamos também, que é o Portal Nacional de Compras Públicas, que todas as licitações e contratos realizados vão ter que constar lá. O próprio legislador previu que para os municípios com até 20 mil habitantes seja adotado um prazo maior para que eles tenham que aderir a essa solução tecnológica. Então, eles vão ter até 6 anos para fazerem essa migração. legal. Enquanto dentro desse prazo, eles podem continuar utilizando a sistemática atual de publicação no Diário Oficial. Então, mostra uma sensibilidade, porque apesar de ser uma lei que foi Sim, feita em Brasília, nos gabinetes federais, muito distante da realidade de muitos municípios da federação, há em alguns momentos essa atenção, esse olhar. O que é importante, porque como é uma lei muito detalhista, ela inclusive tem mais artigos que a 866, ela deixa menos espaço de manobra para a legislação por parte dos estados e dos municípios. E isso acaba gerando problema porque nós temos municípios como São Paulo, que tem um orçamento maior que muitos estados, mas temos sim. municípios que, quando você vai aplicar a segregação de função, nem vai ter servidor para que possa cada um desempenhar uma função diferente, atendendo o princípio da segregação de funções, por exemplo, que a nova lei traz. Então, esses determinados pontos em que a gente vê, se olhar para os pequenos municípios, pelo menos são um alento nesse sentido. Você falou aqui, eu dei uma olhada aqui, são 194 artigos. Pois é, são muitos artigos. E, inclusive, É quase há assim. alguns que criticam essa solução porque dizem que isso tira, primeiro, tira a margem de legislação de estados e municípios, que podem editar normas específicas, mas como essa lei já é tão extensa e tão detalhada, acaba restringindo essas opções. Segundo ponto, que pode desaguar no mesmo problema da 86666. Nós temos uma lei extremamente burocrática e formalista. Então tem essa visão. Mas a gente também tem que ponderar com um outro lado.
qual que é? O gestor, ele tem muito receio de tomar decisões, porque nós temos interpretações, algumas são até absurdas, dos órgãos de controle externo. Então, diante desse cenário de indefinições, o gestor está com o seu CPF ali ameaçado, ele não vai arriscar e inovar, mesmo quando isso se mostre necessário. Então, acaba que se você tivesse uma lei mais principiológica, que trouxesse cláusulas mais abertas, o gestor ele ia acabar aplicando a 86666, apesar dela não estar mais em vigor, mas ia tentar buscar ali uma inspiração que lhe desse mais segurança do que a opção de inovar, com receio de inovar, e isso gerar problema no Tribunal de Contas, Tribunal de Contas do Estado. Porque parece que, em determinados momentos, o gestor não tem nem o direito ao erro. Não existe esse direito de errar no âmbito do poder público. Ninguém é perfeito, o erro né? é humano, o erro acontece. Então, é uma situação delicada também, que é o outro lado da moeda que justifica termos uma lei tão detalhada, porque pelo menos o gestor pode dizer, não, mas está aqui todos os procedimentos lá dos 194 artigos. E é uma questão muito delicada isso, né? Porque cada vez mais aumenta o número de pessoas que não querem mais assumir cargos que tenham que tomar decisões, fazer pagamentos e tal, porque sabem que pelo menos 10 anos da sua vida vão ficar comprometidos e vão ter que ser monitorados, vamos dizer assim, pelo Tribunal de Contas da União ou do Estado ou do município, quando tem. É uma coisa terrível. E aqui tem uma inovação que é interessante também da nova lei, no artigo 10, ela prevê que o gestor ele pode contar para a sua defesa pessoal, seja no âmbito da instância de controle, ou da instância administrativa ou judicial, com o apoio da advocacia pública. Porque em determinados municípios e estados havia o entendimento de que a advocacia pública, pela previsão constitucional, ela faz a defesa do ente e não do gestor, como se fosse aquela divisão CNPJ e CPF. Então, acabava que o gestor muitas vezes tomava decisões amparado até na própria orientação jurídica, que era dado pelo órgão de advocacia pública. Depois se via diante de uma ação de improbidade movida por algum órgão, alguma instituição de controle, e tinha que contratar um advogado particular para fazer a sua defesa, em um processo que iria se arrastar por anos. Então, gerava justamente a situação que a Elisângela está falando, não quero assumir essa função. Então, os melhores quadros não queriam, e muitos não continuam não querendo assumir nenhuma função desse tipo. E veio um importante apoio para tentar mudar esse cenário, é o artigo 10, que prevê que o gestor, até quando sair do cargo, ele tem o direito de ser defendido, caso queira, pela advocacia pública, pelos atos que praticar, com base, seguindo orientações jurídicas, e que forem posteriormente questionados, seja na instância administrativa, judicial ou controladora. Ou seja, a advocacia pública, caso o gestor queira, vai ter o dever de lhe defender. Então, essa é uma importante garantia para a defesa pessoal dos gestores. Que bom, porque isso dá um alívio, né? Para quem é funcionário público que pode estar exercendo um cargo, uma função que tenha que ordenar a despesa, né? Não ficar com sua vida tão difícil assim como funcionário público, né? E também, quando você deixa de ser um secretário, um governo municipal ou estadual, federal, você perde todos os seus contatos do processo, dos processos, né? Então, como que eu vou me defender se eu não tenho mais acesso aos documentos, aos mecanismos, assim? Realmente, eu acho uma questão muito justa, né? Eles serem defendidos agora pelos advogados públicos aí, né? Mas, Paula, eu queria te agradecer, assim, foi muito esclarecedora, gostei muito, acho que no Brasil a gente sabe que é um desafio essa questão de processos licitatórios, né? A gente tem muitas pessoas que gostam de tirar vantagens, né, em determinados processos licitatórios, e a gente fica com uma esperança de que agora as coisas possam ser um pouco mais claras, né, e a gente possa ter um pouco mais de respeito, né, aos recursos públicos e à correta aplicação. Eu fico feliz, acho que você, como advogado público no Rio Grande do Sul, procurador do Estado, eu acho que vocês devem ficar um pouco mais tranquilos também para operar, né, como advogados. Sim, nós recebemos essa nova lei de licitações com muito entusiasmo.
até porque acaba que na prática os primeiros intérpretes dessa nova lei acabam sendo os advogados públicos, que vão emitir as orientações, que depois podem ser questionadas e aí sim vão ser analisadas pelas instâncias de controle e as instâncias judiciais. E como vocês viram, é uma lei muito extensa, são 173 artigos, né? Peraí, deixa eu olhar aqui de novo. São então é impossível tratar de todos eles aqui com vocês. 193. Mas a nossa intenção é justamente essa, de promover pontos principais da nova legislação, do porquê que ela veio a existir, porquê que o legislador editou uma nova lei para substituir a 8666 de 93, e trazer alguns pontos para despertar a curiosidade de vocês, para que queiram saber cada vez mais sobre esse assunto, que vai nos acompanhar sempre quando o tema for contratações no âmbito do poder público. Muito obrigado pelo convite, Eli. Foi uma grande satisfação estar aqui com vocês e gostei muito de participar. Que bom, Paulo. Muito obrigada. A gente fica muito feliz em poder contribuir um pouquinho, né, com esse nosso debate aqui para tirar dúvidas de alunos, né, de profissionais do serviço público, né, e sobretudo a sociedade, que também gosta de saber para poder ficar de olho no que acontece, né? Mas eu já percebi que a gente vai precisar de mais uma live para entender algumas coisinhas mais detalhadas, né? E aí a gente já queria deixar aqui o convite para que você possa voltar e a gente conversar um pouco. Com certeza, só convidar que estaremos aqui de novo. Vamos esperar um tempinho para as coisas começarem a andar aí com essa nova lei e depois a gente conversa sobre a aplicabilidade, como tem sido, né, com essa nova lei. Muito obrigada, fico muito feliz em poder revê-lo, encontrá-lo, né? Nós dois somos acrianos e a gente sai do Acre, mas o Acre não sai da gente. E a gente dá sempre um jeito de se encontrar e se ver e matar as saudades também, né, do nosso estado. Obrigada, um beijo. Bom fim de semana a todos. Tchau, tchau.